Muito boa noite, uma alegria estar aqui mais uma vez para falar de um cara querido que não está fisicamente mais entre nós, mas que deixou uma obra vasta, contemporânea, rica, ao mesmo tempo polêmica. E hoje, bom, muita gente pode estar se perguntando: é aniversário do Moacir? Tem alguma data redonda? Não. A gente está aqui porque a gente quer, porque a gente gosta de falar bem do Moacir e porque é uma forma de estar com ele mesmo, ele estando ausente. A gente está aqui hoje para falar desse livro aqui, A Mulher que Escreveu a Bíblia. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para uma mulher que não escreveu a Bíblia. Ela escreveu outras coisas muito legais, né, Cíntia? Cíntia Moscovitz, mas entende como poucos e poucas de pecados e virtudes, né? Não escreveu a Bíblia, mas reza em vários idiomas. Cíntia, então eu te passo a bola, tu faz uma apresentação dos nossos convidados e aí depois tu ou devolve para mim ou já devolve para o primeiro painelista para que ele possa falar e a gente vai tocando a ficha por uma hora aí, tá? Beijos. Obrigada, Túlio querido. Obrigada. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir, tá bem. Obrigado, Túlio querido. Obrigado, é um prazer estar aqui, então, com todo mundo, com os amigos, escritores e atrizes, e atriz, né? Se bem que a Inês vale por duas. Então, deixa eu apresentar rapidamente o pessoal aqui. Eu estou com a Inês Viana, que é atriz, que levou aos palcos A Mulher que Escreveu a Bíblia, que é o livro sobre o qual a gente se debruça hoje. Eu vou apresentar rapidamente hoje aqui o livro. A gente está com o Antônio Torres, escritor. Olha a carinha do Antônio ali. Escritor muito amado, muito querido. E com o Inácio Loera Brandão, também escritor, jornalista. Aliás, todos muito amigos do Mico, do Scliar, e que vão estar conosco nessa noite para falar, enfim, dessa obra do Moacir, que é a obra da noite, né? A Mulher que Escreveu a Bíblia faz hoje 30 anos, ou muito me engano, 30 anos. E a nossa tarefa, então tem uma data redonda? Assim, tem uma data redonda, sim. Poxa vida, eu achei que não tinha data redonda. E A Mulher que Escreveu a Bíblia também foi prêmio Jabuti no ano 2000. Então tem outra data redonda. Então tem uma da outra data redonda. E agradeço também a Judith Scliar, a Judith mulher do Scliar, e é incansável em manter acesa sempre a memória do nosso Mico, do nosso Scliar, e não que isso seja necessário, mas a obra dele é imortal sempre. E ela faz questão de lembrar com esses eventos, e a gente sempre está com ela, e dizendo, claro, que a gente vai comparecer e vamos sempre lembrar do nosso Mico querido. Eu fiz aqui um PowerPoint, porque a memória sempre me trai, então eu vou pedir desculpas por usar esse instrumento, mas é uma coisa que o mundo virtual nos possibilita, né? Esse negócio do PowerPoint, é um pequeno PowerPoint. Meu Deus do céu, alguma coisa foi reported para a Microsoft. Não é nada, tá autorizado. Meu Deus do céu. Peraí. Cíntia, desculpe, eu não quero ser chato, mas assim, recebo informações aqui de bastidor que o livro é de 99, então não é data redonda. Pronto, fiquei quieto. Não, o livro não é de 99. Não, mas não é chato. Eu gosto que me corrijam quando eu estou errada. E eu jurava, tu vê, eu podia morrer com essa informação, né? Uma coisa errada, cara. Deus me livre. Deu problema aí no meu PowerPoint, para variar, né? Mas eu vou... Eba, vai, agora caiu tudo. Mas ele apareceu aqui agora, há pouco. Apareceu o PowerPoint? Apareceu. Gente, que mico. Isso é um mico horroroso. Não. Tá, mas aqui ele está entrando. Tá, gurizada, então deixa eu só... Eu estou tentando compartilhar. Eu juro que tudo funcionava antes de entrar ao vivo. Juro por Deus. Vocês podem ir conversando ali, Antônio, Inácio, podem ir conversando enquanto eu tento fazer funcionar essa josca aqui. Então, quer que eu cumpra com o meu papel de mediador aqui? Eu gostaria. Vou revelar, porque eu sou jornalista e vou contar um pouquinho da conversa que estava acontecendo antes. Uma conversa deliciosa entre todos os integrantes do painel, ressaltando algo... Deixa eu dizer uma coisa para a Cíntia. Vai lá. Cíntia, quem me ajuda aqui é a minha neta de 9 anos. Mas ela tu me todo lugar. É a que entende. Tá, mas amor tá aqui, ó. Tá aqui. Inácio, segura a tua neta aí. Deixa ela ali. Gurizada aqui, ó. Deixa eu já tenho aqui
o meu PowerPoint. Gurizada, eu tenho aqui, então, o gurizada é bom, né? Isso eu dando aula por Zoom quase 2 anos, então eu chamo todo mundo de gurizada. Então, continuo eu com gurizada. E o Scliar ia gostar muito disso, porque o Scliar dizia assim, ó, eu sou brasileiro, sim, mas eu sou antes de tudo gaúcho. Então, ele ia gostar do gurizada que eu uso. Deixa eu só... Gente, eu vou me desesperar, porque eu estou tentando fazer correr o PowerPoint. Bom, então eu tenho aqui uma pequena biografia do Scliar, assim que entrar esse... Aqui, só um pouquinho. Bom, eu gosto muito do nome do Scliar. O Moacir, na verdade, se chamava Moacir James Scliar. Esse nome do meio dele é Rai. Rai quer dizer vida, Moacir James Scliar. Ele nasceu em Porto Alegre no dia 23 de março de 1937. E os pais dele eram o José... Só um pouquinho, o marido está aqui. O marido veio para cá fazer não sei o quê. Eba. Bom, bem, os pais do Scliar, então, seu José e Dona Sara, vieram da Bessarabia e vieram para cá, vieram pela ICA, né, Jewish Colonization Association. E eles foram para as colônias e vieram aqui para Porto Alegre depois, né, e vieram para o Bonfim, que foi o bairro porto-alegrense, onde se instalou a maior parte dos judeus que escolheu a capital para morar. Ele foi alfabetizado pela mãe, o Scliar, pela Dona Sara, que era professora primária também. A partir de 1943, o Scliar, o Mico, como era chamado em família, cursa a Escola de Educação e Cultura, que era o Colégio Ides. O Colégio Ides que veio ser precursor do Colégio Israelita. Em 1948, o Scliar se transferiu para o Colégio Rosário, aqui na Independência, onde ele concluiu o ensino médio. Ingressando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1955, a medicina constituiu a matéria do livro inaugural do Scliar, Histórias do Médico em Formação, de 62, ano em que ele concluiu também o curso universitário. Depois, esse mesmo livro do Scliar foi renegado por ele. Depois que ele lançou, ele se arrependeu enormemente, e tem uma história deliciosa sobre esse livro, que ele mandou, ele disse que eu quero recolher o livro. Aí ele recolheu, ameaçava de queimar o livro, e a Dona Sara fez o seguinte, Dona Sara, como ele ia queimar o livro, ela saiu recolhendo todos os exemplares que ela conseguia para salvar do incêndio até então, o único livro do filho. Né? Uma história maravilhosa, as histórias da Dona Sara são maravilhosas. Bom, também são de contos os livros que seguiram depois deles, né? O Tempo de Espera, foi editado em parceria com Carlos Stein, em 64, e o Carnaval dos Animais, de 68. No Carnaval dos Animais, esse é um livro maravilhoso, já se anuncia um contista maduro e a opção pela literatura fantástica, que nunca vai abandonar. Brasileiro e gaúcho, Scliar apresenta Porto Alegre em vários de seus romances. A Guerra no Bonfim, Os Deuses de Raquel e O Ciclo das Águas, lançados nos anos 70, são todos com temática vinculada à representação da vida judaica porto-alegrense. Scliar publicou mais de 74 livros. Seu estilo leve e irônico lhe garantiu um público bastante amplo de leitores, e em 2003 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tendo recebido antes uma grande quantidade de prêmios literários, como Jabuti, em 1988, 93 e 2000. O APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, em 89, e o Casa das Américas, em 1989. E aqui, para nós, para a comunidade judaica, é importante essa informação aqui. O Centauro no Jardim foi publicado em 1980 e é um dos 100 melhores livros de temática judaica dos últimos 200 anos. E é uma seleção feita pelo National Yiddish Book Center dos Estados Unidos. Então, essa, singelamente, é uma pequena biografia do nosso Scliar. Bom, e aqui eu passo a falar sobre o livro, sobre a mulher que escreveu a Bíblia. E algumas considerações assim sobre o próprio Scliar, né? O Scliar sempre foi encantado com a narrativa bíblica. Ele sempre dizia, em conversas que a gente tinha com ele, e o Inácio, o Antônio vão lembrar disso, e a Inês também, o próprio Túlio, claro, que a Bíblia era a maior obra literária já produzida
no panorama da história mundial em todos os tempos. E ele, de forma direta ou indireta, ele cita as escrituras em grande parte da obra dele, mas, de forma direta, ele cita a Bíblia no Manual da Paixão Solitária, no Vento de Noite do Tempo. Essas duas obras que eu me lembro, assim, de forma direta, é claro, na mulher que escreveu a Bíblia. E o Mico tinha um humor muito elegante, muito irônico, como poucas vezes a gente pôde registrar na história da literatura brasileira, ou então de todo o mundo. E ele teve uma postura muito irreverente com relação ao texto sagrado. E reconhecia, claro, o valor literário do texto sagrado. E dizia que a Bíblia tinha esse profundo... A Bíblia, o Pentateuco, a Torá, na verdade, né, tinha um profundo sentido de fabulação e nunca foi irreverente com relação à religião. Na verdade, o Mico, ele era cético com relação a Deus, né, não acreditava em Deus. Embora profundamente judeu, o Mico não acreditava em Deus. A mulher que escreveu a Bíblia, que teve jabuti de melhor narrativa ao longo de 2000, o Scliar usa essas figuras tão caras para a academia, como a paródia, a carnavalização, e reconta passagens de vários livros da Bíblia, principalmente o Gênesis, né, e o Livro dos Reis. E o romance está dividido em duas partes, né? Tem uma parte inicial, todos em primeira pessoa, né? Uma parte inicial, que é essa parte que é um rapaz que é formado em história e que não dá certo, ele dando aula de história, ou ele trabalhando como historiador, e ele se converte em terapeuta de vidas passadas. E a hora santa ele atende uma mulher que tem uma terrível desilusão amorosa, porque o homem que ela ama acaba de trocar ela pela irmã dela. Ele se apaixona por essa mulher, e essa mulher tem uma característica, ela é absolutamente horrível, muito feia essa mulher que esse homem atende. E durante o tratamento, na verdade, essa mulher deixa para ele um manuscrito, na verdade, e esse manuscrito vem a ser a segunda parte do livro. E se descobre, então, que essa mulher foi, em verdade, uma das 700 esposas do rei Salomão, isso no século X a.C. E esse manuscrito, então, que vai se constituir a maior parte do romance. E essa mulher nunca é nomeada, né? E ela é, como a mulher pela qual se apaixona o terapeuta, a mais feia de todas as esposas do harém, das 700 esposas do rei Salomão. E ela é tão feia, coitadinha, que o rei Salomão, quando vai desposá-la, quando vai cumprir as obrigações de marido, não consegue. Sempre tem um bloqueio e niente, nada, não consegue, porque ela é muito feia. E essa mulher, ela não é nominada, volto a dizer, ela bola um plano super mirabolante e escreve uma carta para o pai dela, que é um simples aldeão, o pai dela, mas ela tem um plano super, hiper, mega mirabolante e eles vão sequestrar o rei Salomão, etc. e tal, um plano super, hiper, mega. E só que essa carta cai nas mãos do rei Salomão. E aqui eu digo que mesmo furioso se encanta com o estilo dela. Na verdade, a feia é das poucas pessoas na corte que sabe ler e escrever. E o rei Salomão, vou abandonar o PowerPoint, estou seguindo eu. Na verdade, então, o rei Salomão, mesmo furioso com aquele plano mirabolante, o plano mirabolante é tentar seduzir ele meio à força, ela quer ser possuída pelo rei meio à força. E ele tinha incumbido os escribas dele, o rei Salomão, de escrever a história do povo judeu. Só que os escribas, os funcionários públicos meio folgados lá, não estavam cumprindo o trabalho a contento. E o rei Salomão, então, incumbe ela, fica encantado com o estilo dela, com a feia, e pede que ela, então, passe a escrever a história do povo. Desde o nascimento, lá, desde a história de Adão e Eva no paraíso, passando por Caim e Abel, pelo dilúvio, toda a história. E tem alguns detalhes, assim. Como eu falei, o Scliar não era minimamente reverente com relação ao texto bíblico e não era minimamente reverente com relação à linguagem.
E se valendo do fato da Feia ser uma vendedora de rua, ela e o pai tinham uma loja na rua, ela tem uma linguagem, ele usa uma linguagem que se aproxima da oralidade e é super, hiper, mega frouxa, quase chula mesmo, né? E é bem, é muito oral, e ela usa essa linguagem quase, vamos dizer assim, não vou dizer chula, porque literariamente é deliciosa isso, mas é muito, muito seca, muito crua. E é uma coisa que, sei lá, que vale bem a paródia, mas que se distancia muito do texto religioso. E é um texto que faz com que a gente visite a Jerusalém da Antiguidade, visite a Torá, que se divirta muitíssimo. Eu não vou depois a Inês vai nos ler um trecho do livro, mas eu estava contando com essa curiosidade ali, que esse livro foi indicado para ser leitura, logo depois do lançamento, ele foi indicado para ser leitura de classe dos alunos do colégio israelita, e os pais ficaram muito afrontados, ele foi motivo de muita discussão entre pais e professores, né? Foi indicado sem sequer ter sido lido, só pelo título, né? E foi retirado das leituras obrigatórias, porque causou um pequeno escândalo na comunidade judaica aqui de Porto Alegre. Uma coisa meio... Foi uma celeuma. Foi divertido. Bom, acabei. Tá bem. Depois de tudo isso. Então, vamos pela ordem alfabética, Túlio Milman. Ordem alfabética. Dali. Então, pela ordem alfabética, começa com a letra A. Antônio Torres. A desvantagem de começar pela letra A, ser o primeiro. Na chamada. Jogado na fogueira. Um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer, querida Judith Sclia, por sempre reunir esse time aqui para essas rememorações do grande, querido e imortal amigo Moacir Sclia. Rever aqui Cíntia, que conheci um dia em Passo Fundo, em 2001. Túlio Milman também conheci em Passo Fundo, em 2001. Inácio Loyola Brandão, que conheci no dia que cheguei a São Paulo, em 1961. Meu irmão mais velho na cidade de São Paulo e pelas estradas do Brasil. Dizer do meu prazer de estar aqui e da minha tristeza de falar sobre este livro, A Mulher que Perdeu a Bíblia, sem a presença do Moacir Sclia. Isso é cruel para nós, né? Cruel para mim. Meus amigos, a edição que eu tenho de A Mulher que Perdeu a Bíblia é a primeira, de 1999. É um livro que hoje, a meu ver, ganha uma atualidade extraordinária diante do que esse país se tornou, né? Uma república BBB, república da bala, do boi e da Bíblia. Nesse contexto, este livro está atualíssimo. Ele vem na contramão de todo o fanatismo religioso que paira no ar desse país e, quem sabe, do mundo, né? Eu queria dizer algumas coisas que eu reli A Mulher que Escreveu a Bíblia agora, por causa dessa homenagem ao livro, porque é o seguinte, a Moacir Sclia, eu reli às gargalhadas, porque ele é, antes de tudo, muito divertido. A apresentação do livro nas orelhas é do José Geraldo Couto, um jornalista brilhante, um grande tradutor, que ele define a perfeição quando chama a mulher que escreveu a Bíblia de um banquete de fantasia e humor.
Sem dúvida. Eu destaco aqui algumas coisas, para além do que Cíntia Moscovitz já disse, ou pegando o gancho que ela falou da irreverência que o texto do Scliar, neste livro, leva a um patamar assim, bastante elevado de irreverência. Mas a mulher que escreveu o livro passeia entre o sacro e o profano, entre o erudito e o popular, entre o sério e o engraçado, mas tudo com a imaginação prodigiosa de Scliar. Scliar era um escritor, e nos legou uma obra extremamente imaginosa, né? E ele viaja por esse mundo lendário da cultura, da extraordinária cultura judaica que ele tinha. Ele viaja tornando a Bíblia realmente o que ela foi, né? Uma lenda. Uma lenda que a tornou, ela é uma obra escrita a partir de lendas. E essas lendas tornaram realmente um dos romances mais admiráveis de todos os tempos. É assim que eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia como literatura, recorro muito a ela, porque há textos apaixonantes dentro da Bíblia, né? É um romance dos romances, sem dúvida. E o Scliar passeia por isso e ele se tornou, para nós, um extraordinário romancista. Traz essas lendas todas para esse seu romance de uma forma admirável. Ou, por outra, muitas vezes invejável. É invejável a imaginação, o fôlego, a construção desse romance. É um romance maravilhoso. Faltou aqui saudar a Inês Viana, e está saudada, Inês. Boa noite a todos. Muito obrigado. E vamos em frente. Obrigada. Maravilha. Agora, seguindo a nossa ordem alfabética, Inácio de Loyola Brandão. O Inácio deve receber todos os dias declarações de amor de fãs, mas tem um livro chamado Verde Violentou o Muro que mudou a minha vida. Eu acho que lá nos anos 80 ou 70, quando ele chegou às minhas mãos, eu era adolescente, e esse livro me descortinou um mundo novo dos invasores de prédios abandonados em Berlim e tal, e esse livro até hoje ele reverbera na minha cabeça. Então, Inácio, queria te agradecer por essa abertura de janela na minha vida, e agora te abro a janela aqui, então, para que tu fales do nosso querido Moacir Scliar. Muito obrigado. Muito obrigado. É bom a gente saber que os livros tocaram alguém em algum momento. Isso é ótimo. E é gostoso de saber, que a gente adora ser também insensado um pouco. E, além disso, adoro esse livro. Adoro esse livro. Eu também, de verdade. Foi um dos grandes momentos da minha vida, esses 2 anos de Berlim. E até hoje eu tenho Araraquara, São Paulo e Berlim como minhas cidades. Eu tenho um prazer imenso de vir aqui para falar do Moacir. Acho que a Judite faz um trabalho maravilhoso, um trabalho que é necessário. Necessário porque autores morrem e quase que a sua obra morre. Eu me lembro do trabalho que a mulher de Osman Lins, autor de Avanovara, fez para manter a sua obra, manter a sua memória de pé. E a Judite está fazendo isso com essa obra, que já está de pé por si, mas que ela renova todos os anos. Me chame todos os anos, Judite, porque aí também eu vou reler Moacir Scliar. Moacir Scliar, com quem eu fiz muitas viagens. Com quem, uma das últimas vezes que eu estive numa igreja católica em Portugal, junto com você, Judite. E que esse livro
relendo, eu vi como ele é espantoso. Porque ele criou também, ao mesmo tempo, um novo gênero. E também uma nova... Assim como existe a pedofilia, nesse livro a gente fica conhecendo uma coisa que é a pedrofilia. Porque essa mulher feia, sem nome, coitada, nem tem nome, ela só goza se masturbando com uma pedra. Eu já vi todo tipo de masturbação, mas com uma pedra é uma novidade. E ela defende também, no meio dessa história, o porquê das pedras. E eu sei que vai ser lido aí algum trecho, mas eu quero falar esse momento. As pedras sentem, isso é Scliar falando pela personagem. As pedras sentem, sim. Sentem muito mais que certos seres humanos. É aí a cutucada do Scliar. Os de duro coração e os outros. Só que as pedras não manifestam os seus sentimentos. Não gritam, não choram, não clamam aos céus, mas reagem com gratidão à mão que as acaricia, essa mão desta mulher feia que as acaricia. Armazena a ternura como uma bateria, armazena energia e depois a devolve. Então temos um novo gênero literário. Eu diria que é uma espécie de 50 tons de cinza do Scliar, de torno. Agora, é uma homenagem maravilhosa, maravilhosa, para as pessoas feias. Eu sei o que é ser feio. Na juventude e na adolescência, na infância e na adolescência, eu era muito feio. Eu me achava muito feio. Eu era pobre, magro, feio, introvertido, esquisito, e era assim, ninguém olhava para mim. E tinha essa questão. Eu continuo feio, mas é que eu tenho uma cara brava, é mais brava, mas eu não sou bravo. Mas então eu sei que é ser feio e ser rejeitado e ser recusado. Então, eu sentia por essa mulher, que ela sabia da feiura dela. Não tinha ninguém mais feio, sabe? Era uma coisa assim que ela sentia o nojo, às vezes, das pessoas. Ela sentia uma repulsa. E essa coisa, para mim, é de uma dor enorme. E eu imagino a dor dessa mulher. Agora, é um livro que fala desta mulher feia e fala da remissão da feiura, porque ela inverte essa situação com a inteligência, com a astúcia, sabe? Com ardis imensos. E também eu acho que é um livro feminista, é um livro muito feminista. Porque os homens quase todos são babacas, até o Salomão. O Salomão era um babaca. Além de babaca, broxa. Porque tinha lá 700 mulheres e mais 60 esposas. E chegava lá uma... Qual é? Broxava, igual todo mundo. Um homem complicado. A própria personagem fala isso, ela sente pena dele num determinado momento. Então, primeiro, é um livro em homenagem à mulher, à inteligência da mulher. Sabe? Eu diria que a gente pode incluir esse livro nesse slogan, essa lenda, essa legenda dos negros americanos, Black Lives Matter. Eu poderia dizer assim, Women Lives Matter. A vida das mulheres interessa. É isso que ele quer dizer também. Essa mulher, ela provoca uma revolta dentro do harém. Com o quê? Ela criou a fake news dentro do harém. Porque ela causa, para tentar trazer o Salomão para o leito dela, que é o que ela tenta o tempo inteiro, porque ela pensa em Salomão o tempo inteiro, ela quer que o Salomão venha para acariciar, para beijar, para transar com ela. E ela usa muito a palavra trepar. Eu gostei, principalmente, dessa linguagem do Scliar,
que é irreverente, que é solta, que é a linguagem todo dia. Não tem a linguagem bíblica, ao contrário, a linguagem do dia a dia, porque a linguagem bíblica já não se usa mais. Então, o Scliar vai conduzindo esse livro e você não consegue parar. Eu reli em 2 dias, uma viagem que eu tive que fazer para fazer uma palestra, as primeiras palestras presenciais que eu estou fazendo, e levei o livro, lia no avião, e eu no avião ria, a pessoa olhava do meu lado, era até uma jovem, eu falei, o que você está rindo? Mas eu não podia contar para ela na hora. E aí fui, voltei e li o livro em 2 dias rapidamente. Fascinante, divertido, irreverente. Eu acho até que mesmo provocativo sensualmente. Porque, de repente, eu queria saber da trepada do Salomão com essa mulher. E o harém? E as descrições do harém? Lembra um pouco Cidade das Mulheres, de Fellini. E eu tenho um outro momento que eu lembro, me leva muito a Fellini, que tem o harém, depois de um determinado instante, as mais velhas já não dão conta do recado, porque já envelheceram, e envelhecer, e o corpo que se vai, que se esvai, são mandadas para uma região, que é o das virgens caducas. E aí também vem a ironia, amor da cidade dele, né? Que a sociedade de hoje repele as virgens e não virgens caducas. E eu me lembro de uma cena do 8:30, do Fellini, em que o Guido, que é o intérprete principal do filme, o diretor, o personagem do filme, vivido pelo Mastroianni, ele tem um harém, entende? Ele vive com aquelas mulheres. E essas mulheres, num determinado instante, são mandadas para o andar de cima. E porque já não dão mais conta, já não são mais sensuais, já não provocam essas sensações violentas, sensuais. E há uma cena linda da bailarina que está se despedindo e dançando, 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 e chorando ela vai para esse outro canto. Esse outro canto que ele, Scliar, define como o das virgens caducas. É uma história atrás da outra, uma imaginação filho da mãe, sabe? Que parece que ele sentava e se divertia. E ele também, aquele assim, não respeita nada. Não tem que respeitar. As dúvidas que ele põe sobre a Bíblia, criação de Adão e Eva, do homem e da mulher, de tudo, tem esse ponto que a gente questiona. Quando a gente lê a Bíblia, a gente questiona a Bíblia o tempo inteiro. Se você leva, porque não dá muito para levar a sério. Então, são aqueles 600, 700 nomes de páginas e páginas de nomes, de nomes, de nomes. Mas, enfim, uma reescritura da Bíblia, divertida, importante, e que eu lembro assim como um certo 50 tons de cinza do meu amigo Scliar. Depois eu comento outras coisas. Agora, eu acho como é que uma atriz tão bonita assim foi fazer esse papel dessa mulher tão feia. Legal. Lechaim, eu te ouvindo falar, enfim, a gente pensa e relembra muitas coisas. Lembrei de uma história de um rabino uma vez, o rabino Sobel, né, que já faleceu, enfim, né, teve um contratempo lá no fim da vida, mas enfim. E um dia o Sobel virou para mim e perguntou assim, Tulio, um judeu pode estar contra Deus, brabo com Deus? E eu disse, não, rabino, não pode. Ele disse, pode. Um judeu pode estar contra Deus ou pode estar a favor de Deus. O que não pode é estar sem Deus. E é um pouco da relação do Moacir com a Bíblia, né? Ele se diz ateu, mas ele está sempre referenciando na religião, ele está sempre beliscando a religião. De certa forma, ele ao estar contra Deus ou questionando Deus, ele não está sem Deus, né? Eu não sou um cara religioso, mas enfim, é uma leitura. Mas vamos então agora ouvir a mulher que escreveu a Bíblia, né? Vamos direto na fonte. Quero dizer uma coisa só sobre o Sobel, que era rabino aqui em São Paulo. Eu conheci, convivi há algum tempo com ele. Foi uma grande pessoa.
Aquele final foi inexplicável, mas foi uma grande pessoa, sabe? Politicamente foi uma grande pessoa. Quando o Vladimir Herzog morreu, ele estava na Catedral da Sé, junto com Dom Paulo, fazendo uma missa. E o episódio, sem querer desviar do assunto, né, pela religião judaica, um suicida, ele é enterrado num lugar pouco honroso do cemitério, ele é enterrado perto do muro, ele não é enterrado no centro, porque a vida é algo... Eu não posso tirar minha própria vida, então eu sou enterrado num lugar menos nobre do cemitério. E o gesto do Sobel foi enterrar o Vladimir num lugar nobre do cemitério, como quem diz assim, eu sei que ele não se matou. Né? Esse foi um gesto político na época, assim, muito, muito interessante, bacana da gente poder a gente resgatar isso tudo agora. Mas, então, Inês, a mulher... Bom, conta pra gente como foi escrever a Bíblia, então, vamos lá, conta pra gente. Ai, gente, meu Deus, que alegria, que emoção estar aqui, né, diante de dois maravilhosos que escreveram livros fundamentais para a minha vida, né? Essa Terra e Não Verás País Nenhum. Então, eu fiquei assim, quando eu soube, eu me arrependi profundamente. Eu falei, por que eu aceitei esse convite, gente? Pelo amor de Deus, o que eu vou falar? E aí eu fiquei muito feliz agora. E aí eu fiquei muito feliz que meu nome não começa com A. Que eu falei, primeiro eu vou me deleitar, ouvi-los. Nossa, que gênios, muito obrigada aos deuses e às deusas por esse momento. Mas então, a mulher que escreveu a Bíblia foi um divisor de águas na minha carreira, eu já posso começar dizendo isso, porque a partir inclusive desse espetáculo, eu virei diretora teatral também, não fui eu que dirigi, foi o Guilherme Piva, o meu diretor queridíssimo gaúcho, que me apresentou o livro do Scliar, e eu li em um dia e meio, né? O Inácio falou que leu em 2, na primeira vez, eu li agora também um pouco mais, sorvendo um pouco mais, mas a primeira vez eu li em um dia e meio e eu falei, meu Deus, que loucura, mas eu falei, eu tenho certeza que já fizeram, porque isso era em 2007, e o livro tinha sido lançado em 99, e eu, com a minha bela cara de pau, eu liguei para o Scliar para saber se esse livro já tinha já tinham feito o espetáculo desse livro, e não, e ele ficou muito surpreso por alguém querer fazer uma peça desse romance. E eu falei, eu estou aqui completamente apaixonada, eu estou realmente emocionada, e fizemos então com a Teresa Falcão, adaptando esse romance. E quando o Scliar, isso é preciso dizer também, quando o Scliar ele conseguiu assistir 2 vezes a montagem. E a primeira vez ele ficou tão impressionado com a adaptação dela que ele carinhosamente a chamou de coautora dele. E como generoso, né? Como ele era muito, muito generoso, muito, muito querido. E a produção da Isabel Temudo, nós fizemos então um espetáculo. Teve alguém que acreditou, né? Porque também tem isso. Você vai com um projeto, às vezes, debaixo do braço, e às vezes as pessoas, mas o que é? A mulher que escreveu a Bíblia, mas é religioso, até você explicar o que era. E a Beatriz Radunsky, que foi a pessoa que acreditou nesse projeto, né? Ela era gestora do Sesc Copacabana, gestora cultural, e então fizemos uma temporada. A primeira temporada ela tinha 3 semanas e tudo aconteceu na minha vida, assim, tudo, desde indicação a prêmio, a gente levar essa peça não só pelo Brasil quase todo, mas para fora do Brasil também. Fizemos uma temporada linda em Portugal, em Lisboa. E a mulher que escreveu a Bíblia, ela, como vocês todos aqui já falaram, Cíntia tão bem introduziu aqui o assunto também, ela tem esse poder de trazer para a gente que beleza que nós estamos preocupados hoje, né? Qual é a beleza que nos interessa, né? Essa atualidade que o Túlio falou também, eu acho que vem muito dessa questão. Então, as pessoas assistiam ao espetáculo e elas riam muito durante a apresentação e vinham muito emocionadas falarem comigo assim, muito obrigada, eu me senti vingada, muito obrigada, porque é isso, é uma história de uma feminista. E isso é o mais impressionante, né, que o Moacir Scliar
ele conseguiu, de fato, dar voz a essa mulher feia, propositadamente feia, para no final se revelar essa beleza da inteligência, da escrita, né? E é impressionante isso, assim, que as pessoas... que ele mesmo diz que é a história de uma mulher que encontra a sua dignidade, né? Então, ao final, ela encontra, ela consegue tomar rédea da vida dela. Imagina uma mulher ler e escrever naquele tempo. Imagina uma mulher existir naquele tempo, né? Então, ele traz à tona, assim, essas questões atualíssimas. Essa peça nós fizemos em 2007, ela ano que vem completará 15 anos, né? Estará debutando, e nós vamos fazer uma nova montagem dela, comemorando, né? Comemorando os 15 anos de existência da peça. Já até comentei com a Judite ficou muito animada, e é isso mesmo, né? A Judite é uma grande defensora, não da obra do Moacir, sobretudo, mas assim, desse legado mesmo, né? Que ele deixa tão importante, com tantos amigos maravilhosos e amigas que... Enfim, só um homem como ele, generoso. E, Inácio, eu estava vendo o Sem Censura essa semana, e você participou também do Sem Censura do Moacir Scliar, né? Que eu fiquei muito... Mas, enfim, essa peça, ela me torna diretora de teatro também, porque nós fomos fazer no Festival da Fita, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, no estado do Rio, uma apresentação, e eram 2 dias com 1.200 pessoas por dia assistindo. A gente fez numa tenda, e eu sozinha, porque é um monólogo, né? Eu faço os 10 personagens. Eu só lamento muito da gente não ter conseguido, porque a peça tem 1h20, já o monólogo é bem cansativo se ficasse maior. Então, mas eu lamento muito, quem sabe nessa montagem a gente não consegue colocar a Micol, porque a Micol é isso, a Micol foi a mulher que ensinou, a Micol, ela que introduziu, ela que ensinou o Salomão a fazer sexo. Ele não sabia fazer sexo. Salomão era um bundão mesmo, né? Assim, então, ele não sabia fazer sexo. E a Micol ensinou a ele a fazer sexo, e depois ela tem um câncer de mama, olha também outra questão que ele coloca, e a sororidade entre a Feia e a Micol, ele também traz, elas ficam muito amigas, elas não são rivais, não é? É muito bonito o gesto dela, a última visita do Salomão, inclusive, quando ela já está já no seu leito de morte, né? Ele deve muito a ela, e ele reconhece isso, muito por insistência da Feia. E a Feia, gente, a Feia é o personagem mais lindo do mundo, porque essa contradição, né? E que mesmo tem desse livro que vocês também tão bem colocaram, essa linguagem sacra e profana, né? Popular e erudita. Então, ele consegue juntar muita coisa num livro muito conciso, muito curto, né, de 200 e pouquinhas páginas, e eu estava até comentando com vocês antes, né, que muita gente achava que era sério, a mulher que escreveu a Bíblia. Muitos religiosos iam assistir a peça, e quando descobriam, tem uma hora que ela fala, né, a história do Salomão, que ela escreve, ela fica revoltada porque ele não transa com ela, e brocha, e ela escreve, então ela resolve escrever uma carta para o pai, para ele sequestrar o rei Salomão, e tem a famosa frase que ela diz assim, né, que ela coloca na carta, ou fode ou morre, né? Então, assim, isso é maravilhoso. E aí, o rei Salomão, enfim, a partir ela escreve essa carta. É incrível que, obviamente, essa carta não chega ao pai, essa carta é interceptada pelos guardas, e aí que o rei Salomão descobre que tem uma mulher ali, a mais feia de todas, que sabe ler e escrever, e isso a transforma, né? Muda também a vida dela. Eu queria ler esse trechinho que vem logo na sequência desse momento que acho que o Inácio também comentou, e que é isso, logo depois que ele descobre que foi ela que escreveu essa carta, ele a chama, né? Ela acha, inclusive, que deu certo o plano dela, lá na rebelião que ela faz
com as mulheres, para ela ser a primeira, porque se ele transar com ela, ele vai transar com todas, não é? E aí, quando ela pede, inclusive, maquiagem, e a mulher do harém, a chefe lá, fala, não precisa, ele quer conversar com você, e ela chega e vê que não estão no quarto, eles estão na sala, ela começa a achar tudo muito estranho, e ele diz para ela, fez uma pausa, olhou-me e anunciou solene, um livro que conte a história da humanidade, de nosso povo. Um livro que conte a história da humanidade... Perdão, um livro... Vou recomeçar. Um livro que conte a história da humanidade, de nosso povo. Um livro que seja a base da civilização. Claro, o livro, como objeto, também é perecível, mas o conteúdo do livro não. É uma mensagem que passa de geração em geração, que fica na cabeça das pessoas e que se espalha pelo mundo. O livro é dinâmico. O livro se dissemina como as sementes que o vento leva. Tomou-me a mão. Ó Deus, tomou-me a mão. O meu amado tomou-me a mão. Enfim, isso acontecia. Ó Deus, Deus faz com que ele diga agora que me ama, faz Deus, por favor, Deus. Não. Quero que escrevas esse livro. Quero que descrevas a trajetória de nossa gente através do tempo. Quero que fales de nossos patriarcas, de nossos profetas, de nossos reis, de nossas mulheres. E quero uma narrativa linda, tão bem escrita como essa carta que enviastes a teu pai. Eu quero um livro que as gerações leiam com respeito, mas também com encanto. Eu estava estarrecida para dizer o mínimo. Um livro? Era isso que ele queria de mim? Um livro? Não queria então me levar para a cama? Não queria fazer amor comigo? Queria um livro? A proposta despertou em mim sentimentos contraditórios. De um lado, era uma decepção, mais uma. Em vez de uma declaração de amor, uma proposta editorial. De outro lado, contudo, eu me sentia lisonjeada com a escolha. Prova de que reconhecia em mim um valor. Não era o valor que eu mais prezaria. Eu queria que me valorizasse como mulher, como amante. Isso não obtivera. Ainda. Paciência. De qualquer forma, era uma mudança, extraordinária mudança. De rejeitada, mas de quase condenada, eu passava a categoria de colaboradora, o que me colocava numa posição especial. Daí em diante, e de alguma forma, eu estaria a seu lado, o sábio rei e sua intelectual esposa. Ai, gente, esse livro... esse livro é realmente assim. Então, ele muda a minha vida. Eu que vinha fazendo muitos musicais, muita comédia, ele me abre assim, sabe? Eu acho que a partir desse espetáculo eu fui reconhecida, né? Eu fui mais reconhecida assim como uma atriz com várias competências, né? Que na peça a gente cantava, tinha um esforço físico muito grande também. Eu queria, só para terminar essa minha fala, eu queria dizer às pessoas que contribuíram, que fizeram com que essa peça existisse, porque não era só o mesmo monólogo, você não faz nada sozinha, ainda mais uma peça de teatro, né? Então, eu queria só aqui dizer, prestar toda a minha homenagem também bom, a adaptação foi da Tereza Falcão, né? A direção Guilherme Piva, direção de produção Isabel Temudo, direção de movimento Daniela Amorim, iluminação Maneco Quinderé, músicas originais e direção musical de Marcelo Alonso Neves, cenário de Sérgio Marimba, figurino Rui Cortes, fotos da Estela Albani, programação visual da Paula Júri em memória, divulgação da Daniela Cavalcante. Então, essa trupe conseguiu colocar essa peça há 15 anos, e estamos com ela há uns 3 anos. Eu não faço, a última vez foi em Curitiba, próximo ao Festival de Curitiba,
em 2017, e agora, então, vamos fazer uma edição comemorativa dos 15 anos do espetáculo, com a mulher que escreveu a Bíblia, homenageando também esse grande escritor que foi o Moacir Scliar. Obrigada, gente. Obrigada. Estou muito emocionada de estar aqui. Muito obrigada a vocês. Inês, a gente é que agradece, aplaude. Sabe que foi muito interessante te ouvir, porque tu começaste linear e o personagem voltou, né? Assim, aos 30 segundos do primeiro tempo, a personagem assim, pulou para fora, né? Isso foi lindo. Ele me dá até o valor. A gente, enfim, o Scliar era colega na redação de Zero Hora, a gente conversava, e eu li o livro, reli o livro agora, e eu não conseguia fugir da voz do Scliar. Isso me atrapalha um pouco na leitura, sabe? Porque eu lia e imaginava o Scliar falando como uma mulher. Ao te ouvir, eu entendi o livro. E deixa eu te contar uma coisa que é muito importante dizer, dessa generosidade do Scliar. Ele, depois que ele assistiu a peça, ele, da coluna dele, do Zero Hora, você falou, eu me lembrei, ele escreveu a coluna inteira sobre a montagem. O título é imperdível. Eu falei, gente, é o maior prêmio que eu poderia receber em teatro na minha vida. E só mais uma última coisa que eu lembrei, que eu também não posso deixar de falar. Esse ano de 2007 foi muito importante para mim, para a minha vida, para a minha carreira, para tudo. Eu virei professora de teatro depois de 20 anos de formada, na CAU, né, onde eu me formei também, na Casa das Artes de Laranjeiras. Virei diretora, primeiro só ali dos alunos, né, de montagens de final de curso. Eu fiz a coordenação artística dos 80 anos do colega de Inácio e de Antônio na Academia Brasileira, do meu queridíssimo amigo Ariano Suassuna, né, de um projeto da Sarau Agência de Cultura, onde eu tive a honra de cantar com ele na aula inesquecível que ele deu ao espetáculo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E para fechar com chave de ouro o ano, me veio, então, o convite do Guilherme Piva para fazer nada mais, nada menos que a mulher que escreveu a Bíblia. Então, assim, para mim, realmente, o ano de 2007 foi uma virada total e é isso. Muito legal. Você vai voltar a Porto Alegre? Inês? Sim. Agora avisa que eu vou a Porto Alegre ver. Com certeza. E talvez São Paulo também. Você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo, mas eu estou em São Paulo, eu estou em todos os lugares. Pronto. Então, quando a gente fizer, a gente queria muito fazer no São Pedro. A gente queria fazer inclusive uma filmagem para ter uma edição mesmo comemorativa no Teatro São Pedro. E não dá para filmar isso e a gente vê? Dá, tem no até YouTube? Tem um filme da peça, mas mas eu vou fazer questão que vocês vejam presencialmente. Não, eu vou. Por favor. Aí a Cíntia vai pagar um churrasco para todo mundo, né, Cíntia? Ela já prometeu aí. Bom, Cíntia. Churrasco é por conta da Cíntia. Exatamente. Agora, nós deveríamos ter conversado muito mais antes sobre essa live, porque seria muito interessante aparecer aqui em cima frases e mais frases do livro, porque tem frases imperdíveis. Tem mesmo. A Inês acabou de ler uma que é maravilhosa, porque é de uma tristeza muito grande, que é, em vez de uma declaração de amor, era uma proposta editorial. Editorial. Sabe, essas coisas assim. O tempo dele, ele era o escritor filha de uma mãe, né? Dá para invejar. É uma sacada atrás da outra. Assim, uma sacada atrás da outra. Atrás da outra, genial. E não tem uma página que não tenha um acontecimento importante. Exatamente. E vai num crescendo. É o fôlego dele nessa narrativa, é uma coisa impressionante. Eu acho que ele imagina ele escrevendo, ele devia rir sozinho escrevendo isso. Sim. Com certeza. Sim. Bom, pensar assim, a gente temos poucos minutos pela frente. Eu queria fazer uma proposta aqui para a gente. Se alguém tiver alguma pergunta para mandar pelo Face, ainda dá tempo, manda a pergunta. O Matheus, aliás, que é a nossa retaguarda, né? Também é o anjo da guarda que, junto com a Judite, faz com que isso tudo aconteça. Um agradecimento ao Matheus também. E sabe que no judaísmo, a Cíntia está aí para confirmar, nada é muito simples, nada pode ser muito simples. Então, se a gente pegar um judeu ortodoxo, ele vai dizer que Deus escreveu a Bíblia. Tá? Se a gente pegar um reformista, né, que, aliás, eu encontrei o Moacir na sinagoga mais de uma vez, tá? Mesmo sendo ateu, ele ia na Sibra, aí dele que não fosse, que a sinagoga
dos descendentes dos imigrantes judeus alemães aqui em Porto Alegre. Para alguns reformistas, a Bíblia é o resultado do encontro de Deus com o homem e com a mulher, com o homem. Então, é um pouquinho diferente a concepção. Então, talvez uma mulher, sim, tenha escrito a Bíblia, né? Vamos deixar esse mistério insolúvel no ar. Talvez tenha sido isso. Mas eu queria, para a gente encerrar, se der tempo, a gente faz alguma pergunta ainda, se o Matheus enviar, que vocês todos, de uma forma ou de outra, têm histórias do Moacir. Né? Historinhas de convivência, histórias divertidas, histórias leves, histórias que contam um pouquinho quem foi e quem é o Moacir. Então, eu queria sugerir que vocês contassem algumas histórias do Moacir, para que a gente pudesse também, para quem está nos vendo agora e não teve a oportunidade de conhecê-lo, saber um pouquinho de quem era ele através dessa coisa tão deliciosa que é a memória, né? Expressa através de histórias. Fiquei falando bastante para dar tempo de vocês lembrarem de histórias aí. Então... Eu vou falar uma coisa muito rápida que sempre me intrigava muito. Eu encontrei com o Moacir em vários momentos, no Brasil e fora. Mas eu nunca vi o Moacir sem paletó. Nunca vi o Moacir sem paletó. E uma vez nós estávamos em Goiás, em Pirenópolis, que tinha um grande festival, Flipiri, Festival Literário de Pirenópolis. Um calor tremendo. Nós fomos almoçar num lugar, todo mundo de camiseta e manga, e o Moacir, impecável, paletó e gravata, insensível àquele sol escaldante. E eu falei, mas ele ficou surpreso, de eu ficar surpreso dele ter assim, tão quadrado, vamos dizer, sem ser quadrado. Porque o que era isso? A Judite vai ter que explicar se ele era esse homem que vivia eternamente engravatado. Então, Boa. essa é uma característica, uma coisa que eu me lembro muito dele. Devia dizer mais coisas inteligentes dele, mas essa era uma coisa curiosidade. E sempre com camisa azul, né? Nunca... Sempre com camisa azul. Ou pullover azul ou camisa azul. Exato. Torcedor do Cruzeiro de Porto Alegre, que é azul, né? Então, explica-se um pouquinho. Não fala no Cruzeiro agora, hein? Mas não é o Cruzeiro de Minas, é o Cruzeirinho aqui. O Cruzeirinho aí. Bom. É outro Cruzeiro. Esse aí eu não conheço. O Antônio vai contar a história do Escria, depois eu conto a história com o Mico. Conta, Antônio. Conta. Vocês querem uma história do Escria? Queremos. Eu vou contar. A gente viajou muito junto, nos conhecemos na Alemanha e viajamos muito junto, para cima e para baixo. Mas teve uma muito engraçada, que foi na Feira do Livro de Frankfurt, em 94, o Oyola estava lá. A mesa do Oyola foi com Chico Buarque e Lígia Fagundes Teta. E a minha foi com Escria e João Baldo Ribeiro. E quem abriu a noite foi o Escria. E ele começou assim: isto é covardia, botarem 2 baianos contra um pobre de um gaúcho. Depois reclamam porque o Rio Grande do Sul queira se separar do resto do Brasil. Aí, olha, o auditório caiu na maior gargalhada e eu disse assim para ele, cochichei no ouvido dele: Moacir, agora já podemos ir embora. Você nos fez ganhar a viagem. Já ganhamos a viagem. Foi espetacular. Essas tiradas dele eram realmente de pagar a viagem. Foi isso tudo. Vai contar rapidinho. Boa. É uma delícia. Essas historinhas, né? mostram elas em poucas palavras, elas contam muito sobre ele. Então é muito gostoso de ouvir. Muito bom. Eu ia começar na Zero Hora. Eu comecei com uma editora de livros na Zero Hora. Aí a minha editora era a Cláudia Laetano. E meu primeiro dia de jornal, eu não tinha... Eu fui lá: Cíntia, vai começar amanhã e tu vai entrar. Pô, então tá, né? E daí eu espero lá fora que nós vamos lá te pegar. Aí eu humildezinha lá esperando para entrar, né? Aí chega o Scliar. O que tu tá fazendo aí, guri? Só, Scliar, eu tô esperando porque a minha editora vai me pegar aqui para eu sentar lá, eu não tenho uma mesa para eu sentar.
como assim? Ela vai te pegar? Não, tu vai entrar comigo. E ele pegou, fez eu levantar, e eu entrei triunfante na redação, abraçada pelo Moacir Scliar. Parecia assim, eu sentia que, sabe assim, quando põe um tapete vermelho e soam as trombetas, assim. Já é uma estreia. É uma estreia. É dos raros escritores brasileiros, porque a vida literária é um ninho de escorpiões. Eu nunca vi o Moacir falar mal de alguém ou alguém falar mal do Moacir. Isso era uma coisa incrível. Era Puta caráter. Na redação de Zero Hora, eu na época, enfim, bem mais jovem do que só hoje, sempre uma palavra de incentivo. Ele lia as coisas dos colegas e passava pela minha mesa e dizia: Túlio, eu li isso que tu escreveste, isso aqui, e sempre, e com todo mundo. Ele tinha essa capacidade, ela tinha generosidade de levantar o astral dos outros e se sentia bem com isso. É uma característica perfeita dele. A Inês já contou algumas histórias do Scliar, não sei se sobrou alguma para contar, mas se não, pode repetir, não tem problema. Segunda sessão. A peça, quando faz sucesso, ela tem a segunda sessão, então vamos lá. Estava lembrando aqui a Cíntia contou essa história de entrar com ele, né? Me lembrou muito a Rainha de Sabá, né? Também. A gente, entre nós, ele, na verdade, ele soube disso, sim. Ele soube, era um segredo que nós tínhamos, eu, a Isabel e a Teresa, e o Piva, a gente brincava muito que ele era o nosso rei Salomão, né? Assim, fazia, gente, eu falei com Salomão me mandou um e-mail, o rei Salomão, a gente brincava que ele era, assim, o Scliar, o maravilhoso. E ele soube disso quando ele foi jantar com a gente. No dia da estreia, depois a gente foi para o Fiorentina, que é um bar de artistas aqui do Rio de Janeiro, La Fiorentina e tal, e estava inclusive patrocinando a gente na época, assim, e aí a gente foi lá e a gente contou, eu lembro que a gente contou e falou assim, bom, e Judite é rainha de Sabá, né? Eu falei, óbvio, gente, pelo amor de Deus, né? Tem ele de Salomão, a Judite, então, né? Tua boca cubra-me de beijos, né? Que era o Cântico dos Cânticos que ele ficava dizendo, seduzindo a rainha de Sabá, né? Mas eu convivi muito pouco, né? Tem assim a minha isso que eu falei no começo, uma cara de pau assim que me é peculiar, que eu liguei para ele e ele prontamente, eu deixei um recado na época de secretárias eletrônicas, né? Eu lembro que eu deixei um recado e dizendo rapidamente do que se tratava, e ele me respondeu, ele deixou um outro recado, ele me ligou, ele é muito atencioso, muito generoso, né? Com tudo mesmo, assim, ele queria que a obra dele, e eu falei um pouco de mim até então, o que eu tinha feito e tal, e ele queria mesmo que a obra dele circulasse, né? E estamos aí até hoje, vamos retomar ano que vem. Maravilha, maravilha. Mas é isso. Muito bom. Olha, então vamos fazer um agradecimento gigante aqui. Vai, Antônio, vai lá. Me ocorre só dizer mais uma coisinha, além de tudo que foi dito plenamente sobre a mulher que escreveu a Bíblia, é que enquanto eu reli esse livro agora, porque a releitura é importante, porque você vai redescobrindo o livro, né? Você se refaz também na releitura. Eu acho o seguinte, é um livro recomendável para todo leitor de hoje. Ele ganhou essa qualidade fantástica diante do quadro político e cultural que a gente vive. É um livro que se tornou mais forte agora, mais forte do que nunca, diria. E, enquanto eu lia, me passava uma sensação de que a mulher que escreveu a Bíblia é um triunfo da escrita. É um triunfo da escrita. Que, em certo momento, esse triunfo beirava a maldição. A própria escrita como triunfo também tinha o seu contrário, né? Tinha
os seus problemas, o seu pecado, na escrita também como pecado, que é uma coisa assim, é fantástico, sob qualquer ângulo que a gente queira ler o livro. Mas, sobretudo, é um triunfo da imaginação. É um triunfo da imaginação, é um triunfo de um romancista brasileiro colocado ao nível de qualquer grande romancista do mundo. Isso é o Moacir, de uma geração que eu tenho a grande felicidade de pertencer a ela, que ela começa em Porto Alegre com Moacir Scria, passa por São Paulo com Inácio Lula Brandão e vai até chegar a Manaus com Márcio Souza. Essa é a minha geração que mapeou esse país e uma das gerações mais fortes da literatura brasileira. Não estou me incluindo nisso, estou falando pelo que eu leio dos outros, né? E está aí dessa terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, do Inácio Lula Brandão, como comprovação da força extraordinária do texto dessa geração, né? Da qual o Moacir Scria era um dos seus pilares. Era isso só, Túlio. Desculpa se falei demais. Eu ainda quero falar uma coisa. No dia em que fizerem a bibliografia da história do feminismo no Brasil e desses movimentos todos, esse livro tem que entrar. Esse livro tem que entrar, porque ele é muito importante. E estava lá atrás, em 1999, ele já tinha levantado essa figura. Era ele, sim, era um vidente. Não eu. Ele, sim. Grande Moacir. Grande Adorei Moacir. participar. Adorei. Legal. Olha, obrigado a cada um de vocês, a Cíntia, ao Inácio, ao Antônio, a Inês. Não sei se quem está vendo está com o mosaico todo, mas passaram cachorros, passaram gatos, né? Enfim, foi uma live divertida. O cachorro da Silva, uma live divertida, cheia de vida, cheia de afeto, isso é muito enriquecedor. Apenas um último recado aqui, né, da Judite e do Matheus, esse tipo de evento que a gente está fazendo agora, a ideia é que ele se repita a cada 6 meses, com alguns convidados repetidos, outros não, justamente nesse sentido da gente poder conversar um pouquinho sobre o Moacir e com o Moacir. Isso é uma delícia, e então pelo menos de 6 em 6 meses vão estar acontecendo eventos como esse, certo? Então, muito obrigado a vocês, prazer, uma honra encontrar meus amigos, meus ídolos. Beijos para quem está assistindo. Obrigada, e boa noite. Obrigada, obrigada. Beijos, obrigada. Beijos. Agora eu vou jantar. Também. Bon appétit, monsieur. Tá bom. Bon appétit.